semana, e a gente não tem como começar essa edição do Série D+, falando de outra coisa, não é? Que não seja essa questão tão polêmica que envolveu o jogo Retrô e Tombense durante essa semana. Nós temos aqui algumas informações para a gente poder, deixa eu ver se está tudo certo com o meu áudio aqui, tudo certo, porque a gente está verificando aqui e vários desdobramentos que aconteceram a partir do momento em que o jogo começou a andar e tudo aconteceu. A gente teve realmente uma arbitragem pra lá de polêmica nesse jogo, um embate, na verdade, um tropeço entre dois jogadores do mesmo clube que resultou num pênalti para Tombense, e com isso, esse pênalti que a Tombense converteu fez a Tombense avançar de fase na Copa do Brasil, deixando o Retrô com esse prejuízo aí, nesse sentido de não ter tido a possibilidade de vencer o jogo, num lance que definitivamente é muito assintoso, assim. É uma marcação de pênalti que não faz sentido de fato, e a gente tem algumas imagens aqui pra gente poder separar e falar sobre isso rapidamente. Olha só, a gente tem aqui o lance do momento em que há a trombada, né? Há essa trombada e o juiz, o árbitro, marca falta a partir desse lance que vocês estão vendo aqui. Vejam que se a gente olhar por outro ângulo, aqui ó, a gente tá vendo o momento que os dois jogadores do Retrô trombam entre si e o pênalti é marcado. Aqui nós temos também, ó, esse outro ângulo pra gente ver o lance indo e voltando aqui, ó, olha só. É entre dois jogadores da Tombense, de fato, não tem nenhuma interferência, perdão, dois jogadores do Retrô, não tem nenhuma interferência com a Tombense, então realmente é uma marcação bastante polêmica, bastante complicada da gente entender o que o árbitro viu ali naquele momento para fazer essa marcação, tendo, é claro, uma boa... uma ideia de boa vontade do árbitro, que ele não cometeria um erro tão crasso gratuitamente, né? Então, olhar dessa maneira o lance, a gente percebe que um árbitro de CBF errar esse lance é algo muito complexo, muito complicado, tanto que houve o afastamento, a gente já vai falar mais sobre isso também, mas principalmente, acho que, e a gente vai trazer uma novidade importante agora, para você que nos acompanha aqui no Série D+, mas o nosso comentarista de arbitragem, de área técnica, vai falar sobre isso, sobre a questão de a CBF não disponibilizar o VAR a partir de uma competição dessa magnitude, dessa proporção como é a Série D. Bom, dito isso, então a gente vai trazer a primeira participação aqui da história da Série D+, um amigo querido que me apresentou inclusive a Série D para chegar a esse grau de paixão de fazer um canal sobre esse assunto. Então a gente vai trazer a opinião do nosso comentarista aqui da Série D+, que a partir de hoje começa a trazer os assuntos mais relevantes aí em edições esporádicas, nosso comentarista de arbitragem. Hoje o meu Arnaldo César Coelho se chama Fred Bazan e vai falar suas impressões sobre esse lance polêmico entre Retrô e Tombense. Vamos ver. Fala Júnior, fala meus amigos que acompanham o canal Série D+. O meu nome é Fred e eu estou muito orgulhoso de estar estreando aqui no canal, depois de diversos convites feitos pelo Júnior. O Júnior é um grande amigo meu, nós somos grandes entusiastas da Série D, do nosso futebol raiz, e o Júnior criou esse canal da Série D+, para conversar mais de pertinho com você sobre tudo isso, e hoje eu venho aqui fazer a minha estreia, e a minha estreia aqui no canal, ela é trazendo a polêmica da semana, que muitos de vocês devem ter acompanhado, mas a gente vai falar em mais detalhes aqui agora, que foi o jogo entre Tombense e Retrô pela segunda fase da Copa do Brasil. O Retrô, como vocês já acompanharam aqui no canal, já tiveram a oportunidade de conhecer, é uma das equipes que está classificada para a Série D de 2023, que vai iniciar agora no meio do ano, se não me engano, em maio. E antes desse compromisso da Série D, o Retrô estava participando da Copa do Brasil, e na noite da última quarta-feira enfrentou a equipe da Tombense pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa segunda fase ela tem assim, o seguinte regulamento: a equipe que vence o confronto avança para a terceira fase e leva uma premiação de 1,2 milhões de reais. E no caso de um empate, a equipe visitante é quem avança. Esse é o regulamento da Copa do Brasil, não sei explicar muito bem porquê, não acho o regulamento mais justo de todos, mas essa é a regra. E o Retrô, então, como equipe visitante nessa noite de quarta-feira contra a Tombense, e empatando em 0-0 até os 35 minutos do segundo tempo. O jogo estava totalmente aberto, com chances para as duas equipes.
quando de repente dois jogadores de ataque da Tombense se chocam dentro da área de ataque deles, sem qualquer interferência de nenhum marcador do Retrô, simplesmente dois jogadores do mesmo time se chocam dentro da área. Como vocês devem estar vendo nas imagens, eu imagino que o Júnior esteja passando as imagens aí para vocês enquanto eu falo, e esses dois jogadores se chocam e o árbitro imediatamente marca o pênalti, o que gera total revolta por parte dos atletas do Retrô. Inclusive, o goleiro do Retrô acabou tomando cartão amarelo por reclamação nesse momento, mas de nada adiantou, infelizmente o lance havia sido marcado, o pênalti foi cobrado, a Tombense acabou fazendo o gol e o jogo terminou 1-0 com a classificação da Tombense. Mais do que perder a classificação por parte da equipe do Retrô para a terceira fase da Copa do Brasil, o que seria já um feito muito grande para uma equipe desse porte, a equipe acaba perdendo a premiação de 1,2 milhões de reais por avançar de fase. Eu quero que vocês tentem imaginar uma equipe do porte do Retrô, uma equipe da Série D, recebendo 1,2 milhões de reais a mais no orçamento anual para organizar o seu ano, para poder de repente trazer mais reforços e fazer uma Série D mais competitiva. Então tentem imaginar o tamanho do prejuízo que esse erro de arbitragem acabou gerando para a equipe do Retrô. E eu quero deixar claro aqui, aí já vou trazer mais a nível da minha opinião e não tanto da informação, é que, óbvio, a culpa inicial ela é da arbitragem, da equipe de arbitragem, do juiz especialmente, que marcou esse pênalti bizarro que a gente pode ver, mas eu quero tentar acreditar aqui na minha inocência de que o juiz não fez isso por nenhuma maldade, por tentar beneficiar ou prejudicar qualquer das equipes, mas sim por um erro. Erros acontecem, por mais grotescos que sejam esses erros acontecem, enfim, eu quero acreditar nisso. Mas eu quero trazer aqui como opinião que a principal culpa de tudo isso, na minha opinião, é da CBF e não tanto da arbitragem. A arbitragem errou, mas a CBF, que organiza uma Copa do Brasil, que, como o nome já diz, Copa do Brasil, é uma Copa que engloba equipes de todos os estados brasileiros. São 64 equipes que iniciam essa Copa. É talvez o torneio mais democrático que nós tenhamos no Brasil. E um torneio desse porte, um torneio milionário como é a Copa do Brasil, com premiações milionárias a cada etapa, e o campeão leva uma bolada gigantesca no final de tudo. Um torneio milionário como esse, tão democrático como esse, não poderia não ter a presença do VAR em todas as etapas, em todas as fases da Copa do Brasil. A ausência do VAR nessa etapa da Copa, ela prejudicou e muito o Retrô. E a gente está usando o Retrô aqui como exemplo porque é uma das equipes da Série D que também está disputando a Copa do Brasil. Mas o prejuízo poderia acontecer para qualquer outra equipe. E a ausência do VAR é injustificável nesse tipo de competição, numa competição tão grande e importante. Fala Júnior, fala meus amigos que acompanham o canal Série D+. O meu nome é Fred e eu estou muito orgulhoso de estar estreando aqui no canal, depois de diversos convites feitos pelo Júnior. O Júnior é um grande amigo meu, nós somos grandes entusiastas da Série D, do nosso futebol raiz, e o Júnior criou esse canal da Série D+, para conversar mais de pertinho com você sobre tudo isso, e hoje eu venho aqui fazer a minha estreia, e a minha estreia aqui no canal é... Muito bem, este foi Fred Bazan, você acompanhou o comentário dele aí, desculpem aqui se tivemos alguma falha técnica, é a primeira vez que temos convidados, então a gente pode se atrapalhar aqui em determinada situação, mas voltando à situação do Retrô e essa imagem assintosa de fato que a gente viu, né, desse momento em que o clube tem a gente vendo aqui o lance bem de pertinho, a gente consegue ver ali que é uma trombada muito clara entre os dois jogadores. A gente vê o posicionamento do árbitro em outras imagens ali, a gente vê que o árbitro estava próximo, mas pode ter tido a sua visão um pouco coberta pelo próprio jogador do Retrô. Então, pelo jogador da Tombense, então temos essa questão também. O fato é que já temos as repercussões desse jogo e quem comentou sobre isso foi o portal NE45, né, dizendo que o seguinte: Retrô entrará com ação contra a arbitragem e diretor acredita em algo orquestrado contra o Nordeste. Árbitro é suspenso. O Retrô ficou na bronca com a arbitragem após o jogo com a Tombense pela Copa do Brasil. Um pênalti mal marcado aos 35 minutos do segundo tempo definiu a classificação do
time mineiro, fato que gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Em uma bola espirrada dentro da área do Retrô, 3 jogadores do Tombense vão juntos para a disputa e o atacante Jaderson caiu na área. Mesmo sem a participação de atletas da Fênix na jogada, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior marcou o pênalti. Na cobrança, o goleiro Jean conseguiu defender o chute de Alexandro, mas o próprio atacante do Tombense aproveitou o rebote para fazer o gol da classificação da equipe mineira. Lembrando que a Copa do Brasil não conta com o recurso do árbitro de vídeo na segunda fase, né? Então o diretor de futebol do Retrô falou em ações contra o árbitro em contato com a reportagem do NE45. Gustavo Jordão, diretor de futebol do Retrô, transpareceu um sentimento de revolta após as ações da arbitragem na partida. O dirigente fala em algo orquestrado contra a região do Nordeste e reforça que entrará com ações na justiça contra o árbitro. Abre aspas, o sentimento da eliminação é horrível. Você ser tirado da Copa do Brasil dessa forma, a gente não acredita em coincidência. Se você parar para analisar, no jogo contra o Avaí a gente teve essa mesma dificuldade com a arbitragem. O árbitro também tomou as decisões de forma quase a prejudicar a gente. E vou mais além, é algo orquestrado contra o Nordeste, disse ele. Se você pegar o jogo contra o Santa Cruz, teve um pênalti absurdo marcado contra. No jogo entre Sergipe e Botafogo, você vê que o árbitro só acabou depois que o Botafogo empata. Ontem, mais uma vez, não tem outra palavra a não ser uma atitude de mau caráter. Isso precisa ser investigado a fundo porque foi muito grosseiro o erro. Não precisa de VAR para definir aquele lance. Foi muito claro. A gente vai sim buscar essas informações, vamos solicitar que seja investigado, vamos entrar com todas as ações que tiver que entrar, vamos buscar e cobrar tudo isso. O diretor também cobrou que a Confederação Brasileira de Futebol e os órgãos envolvidos sejam mais rígidos contra os árbitros envolvidos em situações polêmicas. Vamos entrar com uma ação de danos morais contra o árbitro. Ele causou um prejuízo gigante ao clube por um erro grosseiro dele. Não é um erro de interpretação, é um erro grave. É preciso que se reflita, que a CBF e os órgãos reflitam. O que acontece com esse árbitro? O jogador é expulso, punido, não pode falar nada, tem que ficar calado. Porque se fala alguma coisa, pega 4, 5 jogos. Você vê a rigidez e o rigor no julgamento dos jogadores e dirigentes. E do árbitro, o que acontece? Completou ele. O técnico também do Retrô acredita em má fé da arbitragem. A reportagem também conversou com o técnico do Retrô, Dico Woolley, que acredita que o árbitro agiu de má fé durante a partida contra o Tombense e relembrou outros jogos em que este árbitro esteve envolvido em polêmicas. Abre aspas, acredita em má fé. Esse árbitro tem 2 situações que houve até pedido de impugnação, assim como a gente vai pedir também. Quando uma equipe vem pedir impugnação de uma partida desse jeito, como foi Bahia e Juventude, acredito que também Botafogo e Grêmio, é porque é grave. Teve outra partida também por conta desse árbitro. De acordo com o treinador, não apenas o lance do pênalti, mas toda a partida houve erros contra a equipe pernambucana. Ele citou inclusive um lance em que não foi marcada a falta no goleiro Jean. Ele admitiu o erro após o jogo, mas isso não muda em nada pra gente. Viu o lance, provavelmente viu o absurdo que foi, mas fora o pênalti, ele já fez uma arbitragem muito tendenciosa. Por isso não acredito nessa confissão dele. Se você pegar um lance que tem uma voadora no Jean, aquilo ali não é nem lance que a perna bateu e você tem uma interpretação. Ele deu uma voadora em Jean, que é quase substituído. Árbitro relatou cartões na súmula, mas não citou o pênalti. O árbitro não citou o pênalti marcado para o Tombense na súmula. Os registros são apenas dos cartões amarelos dados para o Jean e para Pedro Henrique por reclamar ou protestar verbalmente ou por gestos, ostensiva e ofensivamente contra a decisão de arbitragem. Reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem após o lance, né? Além disso, foi relatado na súmula também as expulsões dos jogadores William, Júnior Fialho e Yuri, além do técnico Dico Woolley após o jogo, e citou os xingamentos. O árbitro foi suspenso pela comissão de arbitragem da CBF, assim ele foi incluído no programa de assistência ao desempenho da arbitragem, e teve essa questão, né? A CBF falou na nota divulgada que o referido oficial será incluído no programa de assistência ao desempenho da arbitragem, vai ser reciclado então o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. O Sergipe também se solidarizou com o Retrô, dizendo o seguinte: no início da tarde dessa quinta-feira, o Clube Esportivo Sergipe emitiu um comunicado que se solidariza com o Retrô. Recorde que o clube de Aracaju foi sumariamente prejudicado diante do Botafogo com um erro de arbitragem que valeu a perda da classificação também na Copa do Brasil. O Clube
Esportivo Sergipe se solidariza com a equipe do Retrô pelo ocorrido no jogo dessa quarta-feira, 8/3, em mais um episódio onde um time nordestino é claramente prejudicado. Estamos na luta por um futebol nordestino mais forte, a diretoria do Clube Esportivo Sergipe. Sem dúvida, há muita discussão sobre de que maneira isso repercutiu não só pro Retrô, mas também para essa estrutura toda que a gente falou do futebol como um todo, porque, como disse o Fred ali, né, a gente tem pelo menos, querendo ter boa fé com relação ao árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, a gente tem que entender também que é preciso que a CBF entenda que uma competição do tamanho da Copa do Brasil, ainda que seja um investimento alto, precisa de árbitro de vídeo. Afinal de contas, esse tipo de polêmica sempre foi muito comum nos tempos em que não tínhamos recurso de vídeo para o árbitro poder ter apoio para esses lances em que ele não enxerga direito o que está acontecendo e passa a ser um lance de interpretação. Agora, nesse caso específico, a gente tem ali uma situação muito clara de não pênalti, né? E que definiu o rumo de um clube, como é o caso do Retrô. É o que diz o comentário do Frederico aqui no momento que a gente trouxe anteriormente. Essa questão do prejuízo financeiro e que poderia transformar a vida do Retrô, que acabou sendo eliminado da Copa do Brasil diante do Tombense. Bom, vamos ver.